Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Pessoal, hoje vamos analisar 3 situações que vieram à tona nesta quarta-feira. A investigação contra o coroné Ciro Gomes e suas bravatas nas redes sociais para culpar Bolsonaro pelos seus BOs. A decisão do Barroso sobre o passaporte da picada, que na prática retira a cidadania do brasileiro que não foi inoculado. Só não estranhem o fato de eu usar os termos picada, inoculação e imunizante, pois se eu usar o outro termo mais comum, o vídeo corre o risco de ser censurado. E por fim, vamos analisar o que podemos concluir a respeito do áudio vazado do general Heleno em uma reunião a portas fechadas dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que deveria ser o órgão mais seguro e sigiloso do país. Mas antes, já deixe o seu like no vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal realizou uma operação para apurar um esquema de corrupção envolvendo as reformas no estádio Arena Castelão, em Fortaleza. O caso teria ocorrido entre os anos de 2010 e 2013. Entre os alvos da ação estão os irmãos Ciro e Cid Gomes. Ao todo, 80 agentes federais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal. De acordo com nota divulgada pela PF, a operação apurou indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas, diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais, com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas. Para se defender, Ciro disse que a operação foi abusiva e garantiu que o seu objetivo foi criar danos à sua candidatura, que por sinal não consegue sair de um dígito. E como se não bastasse, ele ainda acusou o presidente Jair Bolsonaro pela ação, afirmando que ele transformou o Brasil num estado policial. Abre aspas para o coroné. Até esta manhã, eu imaginava que vivíamos, mesmo com todas as imperfeições, em um país democrático. Mas depois da Polícia Federal subordinada a Bolsonaro, com ordem judicial abusiva de busca e apreensão ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade. Só que o que o Ciro não disse é que essa investigação está tramitando desde 2017, quando Bolsonaro era só um deputado do baixo clero. E a ordem de busca e apreensão partiu de um juiz do Ceará, ou seja, um juiz lá das bandas dos Ferreira Gomes, que provavelmente não tem medo de coroné. A Polícia Federal apenas cumpriu ordem judicial. Por sinal, além de expedir mandados de busca e apreensão, o juiz também autorizou a quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático dos irmãos e mais 12 alvos entre pessoas físicas e jurídicas investigadas por envolvimento num esquema de corrupção armado, segundo os investigadores, de quando Cid Gomes comandava o governo do Ceará. Bom, mas já que o Ciro acha que tudo não passa de uma perseguição meramente política, sem o menor fundamento e ainda amando do Bolsonaro, por que será que ele não recebeu o pessoal da PF na bala? Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender, eu vou receber a turma dele na bala, se eu não tiver cometido nada errado. O que prova que o coroné é só um bravateiro de rede social. Mas o fato é que a covardia de culpar os inimigos pelos seus próprios BOs é algo que os políticos e os coronéis fazem desde a fundação dessa república. O que me deixa abismado é a turma do PSOL Kids e todos os morominions embarcando na narrativa cirista. Abre aspas para o Renan do MBL. Essa investigação contra Ciro tem toda a cara de perseguição da PF bolsonarista. Fecha aspas. E assim o esquema de corrupção do Ciro Gomes virou a perseguição do Bolsonaro contra o ilibado coronel do Ceará. Agora tenta achar uma única postagem desses moleques do MBL condenando o verdadeiro estado policialesco que está acontecendo neste país. Aquele que foi instaurado pelo STF, que
que prende, sem o devido processo legal, jornalistas e deputados por crimes não previstos em nosso Código Penal, como fake news e crime de opinião. Bom, só não podemos esquecer que quando a candidatura do Moro ainda estava incerta, essa turma, de forma devidamente coordenada, já estava preparando o terreno para apoiar o Ciro. Ciro que foi no Flow, e prestem bem atenção, foi muito bem no Flow. Neste Flow, todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Bolsonaro são corretas. Todas as críticas que o Ciro Gomes fez ao Lula são corretas. A respeito do mercado externo, que o Ciro Gomes fala, é correto também. É correto também. Ele é um cara que consegue enxergar os problemas brasileiros muito bem. E ele é melhor, retoricamente, do que todos os outros candidatos. O Ciro se expressa muito bem, e ele tem um lance que é muito legal, que ele se vê no papel do governante. E ele, quando fala, ele fala enquanto governante. As pessoas estão procurando isso. Ó, se tem uma coisa que o Ciro Gomes é bom, é em comunicar. O Ciro Gomes é um excelente comunicador. Ou seja, contra Bolsonaro vale tudo, até se juntar aos canalhas históricos da esquerda. Mas enfim, falando em estado policialesco, como a gente sabe, neste sábado o ministro Luiz Roberto Barroso, contrariando o Ministério da Saúde, determinou de forma monocrática a obrigatoriedade da apresentação do comprovante da picada nos aeroportos para quem estiver chegando no país, sejam brasileiros ou estrangeiros. Só que na segunda-feira a Advocacia Geral da União entrou com um pedido de embargo de declaração junto ao STF, solicitando maiores esclarecimentos sobre a decisão liminar. Em resposta, o ministro determinou, entre outras medidas, que brasileiros que tinham viajado ao exterior após 11 de dezembro deste ano somente poderão retornar ao Brasil se comprovarem que tomaram a picada. Abre aspas para o Barroso. Deixo claro que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, maiores de 12 anos, que deixaram o país após a data da presente decisão, ao regressar deverão apresentar o comprovante da picada, juntamente com o restante da documentação exigida. Trata-se aqui de medida indutora da picada, devidamente chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, para evitar que na volta aumentem o risco de contaminação das pessoas que aqui vivem. Fecha aspas. Para aqueles que já tiveram Covid e assim estão com a imunidade natural, o ministro afirmou o seguinte, abre aspas, não estão dispensados da apresentação do comprovante da picada pessoas que já tenham sido infectadas pela Covid-19 e tenham se recuperado da infecção. Pois a falta de comprovação científica de que a imunidade natural decorrente do desenvolvimento da doença equivale àquela decorrente da picada. Fecha aspas. Só que existem inúmeros estudos que demonstram justamente o contrário, que o grau de imunização de quem já foi infectado é maior do que o proporcionado pelas picadas. Quem não se lembra da comitiva para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, onde vários integrantes do governo que já tinham levado a picada pegaram Covid, inclusive o próprio ministro da Saúde, e o Bolsonaro, que não tomou a picada e que até não pôde aí entrar em restaurantes por conta disso, testou negativo, mesmo tendo contato com quem testou positivo na viagem. Se o intuito do Barroso é diminuir o risco de contaminação das pessoas que aqui vivem, e tendo em vista que a picada não impede a transmissão do vírus, tanto que todos os brasileiros que foram infectados pela Omicron estavam com as 2 doses, alguns inclusive com a 3ª dose, a alternativa mais efetiva nesse caso não seria obrigar a pessoa a apresentar um comprovante da picada, mas sim obrigá-la a apresentar o resultado de um teste PCR feito nas últimas 24 horas. Mas o que parece é que o objetivo não é impedir a disseminação do vírus, mas sim a picada pela picada. A picada como um fim em si mesma. Segunda-feira eu fiz um vídeo aqui no canal analisando o passaporte sanitário sobre os aspectos morais e legais, assim como a questão do direito individual versus direito coletivo. Se você ainda não assistiu, é muito importante que você assista. Vou deixar o link do vídeo fixado aqui no topo dos comentários. Mas enfim, o que está acontecendo no Brasil
é que um único ministro do STF está definindo regras de embarque e desembarque, ingresso e saída do território nacional. E assim, cidadãos brasileiros podem ser impedidos de entrar no próprio país. Ou seja, agora o sujeito que optou por não levar a agulhada não pode ser nem mais considerado um cidadão, visto que a cidadania pressupõe o direito inalienável do nacional ingressar em seu país natal. Além disso, a Constituição, em seu artigo 5º, afirma que não haverá penas de banimento no Brasil. Vocês percebem a que ponto está chegando essa loucura? Veja bem, eu já comentei em outros vídeos que eu tomei a agulhada da Janssen. Pensei bastante antes, coloquei os prós e os contras na balança e optei por tomar a bendita. Se eu tivesse pego Covid, eu não tomaria, mas já que não foi o caso, eu acabei escolhendo levar a agulhada. Sendo assim, eu não estou demonizando os imunizantes, dizendo que eles têm um microchip, que são a marca da besta, ou que foram feitos pelos Illuminatis para matar 1/3 da população do planeta. E também não estou tentando impedir as pessoas de levarem a picada. No entanto, creio que estabelecer a picada compulsória através de passaportes, além de irracional, é criminoso. Todo cidadão deve ter o seu direito assegurado de, assim como eu, fazer a sua escolha, colocar na balança os prós e os contras e depois assumir os riscos de sua escolha. Afinal, estamos falando de imunizantes que foram feitos a toque de caixa, que não estão com os seus estudos 100% concluídos e cujos efeitos a médio e longo prazo ainda são desconhecidos. Os próprios laboratórios fabricantes não se responsabilizam por eventuais reações adversas ou mortes. Existem inúmeros casos no mundo todo, casos devidamente comprovados de pessoas saudáveis que morreram em decorrência de reações das picadas. Por exemplo, no Brasil temos o caso do Bruno Graff, que com apenas 28 anos morreu de trombose em decorrência da picada da AstraZeneca. Segundo os estudos oficiais, essa taxa de incidência de mortes é ínfima, representa em torno de 0,05% de casos aí para cada 100 mil doses aplicadas. Porém, eu não confio nesses dados, pois dificilmente vão atribuir a picada como causadora de possíveis mortes, mesmo porque é difícil fazer essa comprovação. No caso do Bruno Graff, a sua mãe foi insistente na busca pela verdade, o que desencadeou toda uma investigação de equipes de imunização estadual, regional e municipal para conseguir provar a real causa da morte de seu filho. Só que o mesmo não acontece com outros possíveis casos. Para se ter ideia, existe um dado que os casos de morte súbita em atletas em 2021 aumentaram 5 vezes se comparados com os últimos 20 anos. Coincidência? Não sei. Mas a partir do momento que o uso de determinada substância oferece qualquer tipo de risco à saúde, por mais que sejam riscos ínfimos comparados aí com os benefícios, o cidadão precisa ter o seu direito de escolha devidamente assegurado. É claro que percentualmente a chance de você contrair o vírus e morrer é infinitamente maior do que você morrer em decorrência de alguma reação adversa da picada. Porém, em maior ou menor grau, há riscos de ambos os lados. Sendo assim, todo mundo tem que ter a liberdade para optar por aquilo que, na sua concepção, é menos arriscado para a sua vida. No meu caso, no alto dos meus 40 anos, optei pela agulhada. Já se eu tivesse um filho saudável, de 7 anos de idade, talvez não deixaria ele tomar a dita cuja. Agora pensa em uma pessoa que já teve Covid há menos de 5 meses. O que significa que, em tese, ela já adquiriu de forma natural os benefícios que a picada traria. Então por que essa pessoa precisa ser obrigada a tomar o imunizante e colocar sua vida em risco? Por mais que sejam riscos ínfimos, especificamente de 0,05%. Concorda que não faz sentido? Mas de acordo com o Barroso, se essa pessoa estiver fora do país e quiser retornar para sua casa, um laudo médico atestando que ela já teve Covid não adianta. Ela precisa ser devidamente inoculada pela substância. Senão, deixa de ser uma cidadã brasileira dotada do direito de ir e vir.
Eu sei que muita gente não gosta quando comparamos o que estamos vivendo com o que aconteceu aí com os judeus na Alemanha nazista. E eu também não gosto de fazer isso, pois de fato essa comparação não condiz com as duas realidades, mas é uma hipérbole que tem o intuito de nos alertar para que medidas semelhantes, mesmo que sejam em um grau infinitamente menor, não aconteçam novamente. Quando Hitler ascendeu ao poder, promulgou decretos que retiravam a cidadania dos judeus. Eles deixaram de ser cidadãos alemães dotados de direitos e depois, como sabemos, foram colocados em campos de concentração. E para que outros alemães não se revoltassem com o absurdo que estava acontecendo, muitas vezes com seus próprios vizinhos, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler, criou uma campanha para provar que o isolamento era necessário. Sob sua orientação, os nazistas distribuíram peças publicitárias com o intuito de demonstrar que os judeus transmitiam doenças, especialmente tifo, propagada pelos piolhos. Percebe? Repito, é claro que a comparação é uma hipérbole. Nada se compara ao sofrimento dos judeus. Mas os argumentos que os nazistas usavam para persegui-los eram completamente irracionais. E mesmo assim, na época, boa parte dos alemães aderiram sem questionar. Não podemos permitir que hoje a nossa razão seja vilipendiada de forma semelhante. Não faz sentido exigir o passaporte da picada. Não faz sentido obrigar a inoculação de crianças. Não faz sentido perseguir médicos que defendem o tratamento precoce. Não faz sentido censurar quem emite uma opinião contrária à picada nas redes sociais. Não faz sentido exigir que crianças de 5 anos usem máscara na escola enquanto milhares de pessoas se esfregam no show da Cláudia Leite. E não faz sentido tratar o não inoculado como cidadão de segunda classe, o privando de seus direitos fundamentais. Tudo isso avilta a nossa racionalidade. Não existe argumento minimamente racional que legitime todos esses absurdos. Bom, vamos agora para o último assunto de hoje. Nesta quarta-feira, também tivemos a divulgação de um áudio supostamente vazado durante reunião da ABIN, divulgado inicialmente pelo jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópolis, onde mostra a voz do general Heleno durante a formatura do curso de aperfeiçoamento e inteligência para agentes da ABIN, no momento em que expõe todo o seu descontentamento com o STF pelas inúmeras ações que interferem nas atribuições do Poder Executivo. Estamos enfrentando uma divergência, vou evitar usar um termo mais forte, entre os poderes, que é de domínio público. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela arrebentar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte de 2 ou 3 ministros do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar 2 Lexotanavir por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF aí. O que fica claro para mim é que nos dias que antecederam o 7 de setembro, o governo estava de fato planejando aí uma investida militar contra a Suprema Corte e que muito provavelmente acabaram desistindo no meio do caminho por conta do debacle econômico e da crise internacional que isso geraria. Porém, a fala também demonstra que essa ideia permanece viva, talvez aguardando o momento propício. Em outra parte da fala, Heleno demonstra uma grande preocupação com a segurança de Jair Bolsonaro e alerta para a possibilidade de assassinato como a solução mais rápida para tirar o presidente da disputa política em 2022. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito simples para mudar
10 segundos, 20 segundos, totalmente o panorama brasileiro, um atentado ao presidente da República bem sucedido, modifica totalmente a história do Brasil. Tenho plena consciência disso. É uma declaração extremamente preocupante, pois demonstra que eles suspeitam ou sabem de alguma coisa sobre a possibilidade de um novo atentado contra a vida do presidente, visto que essa seria a única maneira de impedir sua reeleição. No entanto, essas declarações foram feitas em um evento fechado e na Agência Brasileira de Inteligência, que deveria ser a instituição mais segura e sigilosa do país. O que nos leva a concluir que existe um traidor circulando no alto escalão do governo. E se ele está agindo livremente dessa forma, e ainda dentro da APIM, é que a segurança do presidente está em risco. Uma outra hipótese é que o áudio foi vazado intencionalmente com a anuência de Bolsonaro, talvez para dar um recado para a Suprema Corte, deixando assim os togados em alerta, pois o Executivo está devidamente ciente que a Constituição está sendo recorrentemente vilipendiada. E também para mostrar aos supostos mandantes do atentado que Bolsonaro sofreu em 2018, de que agora o Planalto pode saber de mais coisas do que eles imaginam. E você, o que você acha? Bom, e por hoje é isso aí. Compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!